agora eu trago bastidor. Na reunião de líderes ontem à noite, Cláudio Cajado fez um apelo para que os deputados não façam emendas ao projeto. A justificativa é não desconfigurar o texto que já teria sido extensamente negociado com os diversos partidos. Cabe ao relator aceitar ou não as emendas. Cajado não disse que não aceitaria, mas fez o apelo para que elas não fossem apresentadas. O presidente Lula já tinha enquadrado o PT. Numa reunião com ministros na segunda-feira, ele avisou que queria a lealdade do partido e que não queria emendas do Partido dos Trabalhadores. O recado foi reforçado por Fernando Haddad ontem em reunião com os petistas. Então, existe uma pressão, não só de Lula, como também de Arthur Lira, do relator e de toda essa articulação para aprovar esse texto o mais rápido possível. A votação da urgência amanhã vai ser um bom termômetro. O ministro Padilha falou agora que precisa de 258 votos para aprovar esse projeto, mas o otimismo está grande. Tem gente que fala em 308, que seria aí o placar para uma matéria constitucional, e tem gente falando até em 350 votos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou há pouco sobre a nova regra. Vamos ouvir. Nós temos o desafio de aprovar esse arcabouço com uma larga margem de votação para dar consistência ao regime fiscal do país. Então, isso é um acordo que a Câmara está fazendo para ampliar ao máximo o apoio ao arcabouço, né, e ele ser uma lei com durabilidade, com resiliência, para que os resultados sejam alcançados. Então, é no bojo de uma negociação que essas coisas acontecem. Você está satisfeito com o texto apresentado pelo relator? Acordo. Todo mundo sai de um acordo tendo que ceder em alguma coisa, né? E é óbvio, você perguntar para o governo mandou um projeto de lei, mas sabe que há muitas forças no Congresso Nacional e que é natural que o relator tenha que ouvir todo mundo. Clarissa Oliveira, ontem na reunião de líderes, estava, não só líderes, né, tinha vários deputados, estava de Jandira Fegali do PCdoB a Eduardo Bolsonaro. Está mesmo encontrando tanto consenso esse projeto? E por que, depois dessa série de derrotas que o governo sofreu, marco do saneamento, depois teve que aguentar a instalação da CPMI, enfim, ele vinha de uma série de desgastes e agora parece que encontrou aí o santo grau que está todo mundo de acordo, menos os radicais do PT que foram enquadrados pelo Lula. Olha, Raquel, todas as conversas que eu tenho tido nos bastidores, todas, sem exceção, as lideranças dos partidos dizem que não. O cenário é, de fato, de aprovação do novo arcabouço fiscal. Se ele vai vir exatamente nos moldes que o governo gostaria, aí é outra história, mas que ele caminha para uma aprovação, isso vem, inclusive, de partidos que não necessariamente fazem parte da base do presidente Lula. O argumento que me colocam para isso é, em grande parte, que a questão do arcabouço fiscal como um todo tem um respaldo muito, muito grande no mercado financeiro. Aí, usando a frase de um dos líderes partidários com os quais eu conversei essa semana, olha, Clarice, isso é uma coisa que o capital quer. E se o capital quer, tem muito parlamentar que vai fazer o jogo do capital. E aí não é uma questão se é Lula, se não é Lula, se é Fernando Haddad, se não é Fernando Haddad. Não é tão simples. Claro, existem mil outras coisas envolvidas, mas pelo menos esse é o sentimento, assim, para vocês sentirem um pouco o termômetro do que se fala nos corredores quando esse assunto entra em discussão. Agora, hoje, por exemplo, a Veja está trazendo uma entrevista ali com o presidente do TCU, Bruno Dantas, onde ele fala bastante sobre os bastidores das conversas de órgãos de controle, por exemplo, com a Fazenda, com o planejamento, para tentar chegar a um consenso. Tinha, de fato, muita gritaria lá em Brasília a respeito dessa discussão de existir ou não uma punição para o governo federal no caso de não cumprimento da meta fiscal. Uma demanda grande, a gente falou bastante sobre isso aqui em outros momentos também.
Mas a ideia de apresentar gatilhos, que foi ali encampada pelo atual relator, pelo relator do projeto, Cláudio Cajado, tem encontrado bastante receptividade nas bancadas. Então, uma vez você colocando os gatilhos, o governo ficaria ali um pouco mais tranquilo em negociar essa retirada de uma criminalização do não cumprimento na meta. Ou seja, o governo poderia ficar sujeito a crime de responsabilidade, a ter cometido crime de responsabilidade se a meta não for cumprida. Não é o que Fernando Haddad quer, não é o que Lula quer. Aparentemente está se caminhando para um consenso. Bruno Dantas fala também sobre algumas outras opções que ainda estavam em discussão, como, por exemplo, a ideia de criar um comitê que reunisse Fazenda, TCU, Planejamento, Congresso, integrantes ali da Comissão de Orçamento, por exemplo, para fazer a fiscalização ali de perto do cumprimento dessas metas do governo. Ou seja, ainda tem muito detalhe para resolver, para garantir que o texto acalme as resistências ali em outras bancadas. E esse pedido do relator de pedir para não apresentar emendas, o que isso simboliza para você? É comum? Os partidos costumam atender? Não costumam? É um cerceamento do debate? Não é? É comum e é absolutamente recorrente em grandes negociações. Mas para que isso possa ser viável, o governo tem que entrar com alguma coisa. O relator pode pedir, mas os partidos não fazem isso ali só pelo belo rostinho do Cláudio Cajado, entendeu? Ou do Fernando Haddad, ou mesmo do Lula. Então, geralmente, isso vem acompanhado de outras negociações, das quais a gente já falou amplamente aqui no decorrer das últimas semanas. É justamente na boca desta negociação que o governo passou a liberar mais emendas parlamentares, a liberar cargos no segundo e terceiro escalão, a discutir internamente eventuais mudanças que possam contemplar demandas dos partidos que ou integram a base, ou tem um pezinho na base e outro fora, que a gente tem vários desses por aí. Então, assim, quando a gente vê uma concordância dos partidos em não apresentar emendas, não dificultar a vida do relator ou do governo na articulação de um projeto como esse, é porque já tem um acordo sendo alinhado. Mas uma demanda como essa, ela é recorrente, ela acontece com muita frequência nos bastidores, desde que o relator já tenha subsídios para pedir isso para os parlamentares. Ele não pede isso sem ter alguma coisa na manga ou alguma coisa na mesa para colocar. Boris, essas discussões, essas negociações que a Clarissa está colocando, elas já vinham em curso, né, depois das derrotas do governo. O Lula mandou abrir o cofre, mandou pagar as emendas que vinham de Jair Bolsonaro, mandou liberar emendas individuais, deu bronca ali na Casa Civil, em privado, em público, está tentando reforçar o seu ministro, mas para acelerar os cargos de segundo escalão. Funcionou? Ou será que o Centrão está apoiando o arcabouço fiscal, porque realmente é uma pauta do Brasil? Olha, Raquel, eu acho que o ambiente neste momento indica que a urgência será aprovada e o projeto também. Pode surgir algum adendo, pode surgir alguma sugestão no momento em que o projeto for discutido. Talvez uma outra trava a mais, uma outra punição pelo não cumprimento dos dispositivos do projeto. Agora, se o governo for derrotado, é uma catástrofe para Lula. E, por isso, o governo se organizou e o fato dessa pressa de votar e a entrevista de hoje do ministro Fernando Haddad, tudo isso mostram, indicam que as coisas se encaminham para onde o governo deseja. Pelo menos é o que se deduz dos acontecimentos até agora. Eu vejo a aprovação amanhã sem problemas e vejo a aprovação talvez com uma ou outra modificação, com um ou outro acréscimo do projeto em si. Joel, e o mérito do texto?
que você achou? Hoje, lendo o texto e conversando com alguns economistas, a avaliação é que melhorou em relação ao projeto que saiu do Ministério da Fazenda, porque tem mais gatilhos, mas libera um pouco o gasto nos primeiros anos. Ele força uma redução de gastos no final do governo Lula, mas libera no comecinho. Então, fica até... torna a vida do Haddad mais difícil, porque ele libera gastos e faz ser mais crível o cumprimento da meta. E aí só tem um jeito, aumentando a arrecadação. Pois é. Não tem mágica. Esse é um projeto que, no que diz respeito à restrição que ele traz aos gastos do governo, ele é bem menos restritivo do que era o teto de gastos. Então, ele já tem um espaço aí. Além disso, está incluído aí essa quase que permissão de dizer que 2024 vai poder aumentar ali os 2,5% e que, portanto, o governo vai poder seguindo aumentando os gastos neste ano de 2023, mas daí é claro, já estamos na metade do ano, não ia valer para esse ano, mas mesmo no ano que vem ele não será nada restritivo. O que só aumenta é o seguinte, algo que é verdade no fundo para todo projeto que tenta, para toda lei que tenta restringir o gasto público. E não é só no Brasil, não, porque essa discussão da restrição do gasto público, a busca do equilíbrio fiscal, hoje em dia ela é uma discussão no mundo inteiro. Os Estados Unidos está enfrentando problemas com isso, e não só, Europa também, enfim. Com a subida mundial dos juros, é uma situação que ficou assim, urgente em diversos países. Mas o fato é o seguinte, toda regra fiscal, ela vale na medida em que existe um empenho real do governo de fazê-la ser operante, de fazê-la funcionar, do governo, é claro, e do parlamento, do Congresso e da sua base de apoio ali. Tá? Se o governo não quiser, se o governo decidir que, olha, é impossível cumprir essa regra fiscal, eu vou negociar com o Congresso e para descumprir o novo marco fiscal basta uma votação de projeto de lei, né? Ou seja, uma maioria simples, basta isso para que ele possa descumprir, não precisa de uma PEC. Provavelmente vai ter muito deputado que também vai votar com o governo em descumprir a regra lá na frente. Por quê? Porque muitas vezes o deputado, na média, deputados gostam do governo podendo gastar mais, podendo liberar mais recursos. Então, tudo vai depender de se o governo, na figura do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, tem uma disposição real e tem um apoio interno real do governo para, de fato, perseguir o ajuste fiscal. Eu lembro, por exemplo, do caso do Estado de São Paulo, que por anos, ali ao longo do governo Alckmin, conseguiu melhorar muito a situação das contas públicas. Sem teto de gastos, sem regra fiscal específica para o Estado, nada disso. Era uma disposição do governo de buscar, de cortar onde não precisava e conseguiu. Existe essa disposição no governo federal? Se ela existir, bom, essa nova lei dá um horizonte de previsibilidade, pode funcionar. Se ela não existir, nem essa nova lei, e na verdade nem mesmo uma lei muito mais estrita como era o teto de gastos, vai dar conta do problema. Janaína, o que na sua visão explica tamanho otimismo e apoio da oposição? Nossa repórter diz que apenas o líder do PL não teria se comprometido. Minha apuração mostra que também há dúvida sobre o posicionamento do Novo, talvez do PSOL, mas tem gente falando aí em mais de 300 votos. O relator fez um bom trabalho, na minha percepção. Eu fiz uma primeira leitura do substitutivo que ele apresentou ontem à noite. Eu gosto de abrir as duas, né, todas as leis e comparar, assim, lado a lado. Eu não consegui fazer isso hoje. Mas nessa primeira leitura, eu percebo que ele limpou um pouco dos problemas que havia no texto original. Ele devolve algum poder ao Congresso, né, de rever estouros ali em termos de gastos do Poder Executivo. Não existe uma previsão nesse substitutivo tão clara de que a União não precisará cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por óbvio, o arcabouço em si enseja uma flexibilização do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não existe, como havia no texto original, uma espécie de uma excludente para a União.
ele fechou um pouco o texto. A brecha da lei de responsabilidade fiscal, mas não tem mais previsão de... Continua não tendo previsão de impeachment. Então, é isso que eu tenho tentado explicar desde o princípio. Em nenhum momento veio escrito, inclusive no texto original, que não seria possível pedir impeachment. O que o texto original fazia era desnaturar de maneira muito mais radical a lei de responsabilidade fiscal. Esse substitutivo do deputado Cajado, ele também altera a lei de responsabilidade fiscal, mas altera de uma maneira um pouco mais responsável. E não existe uma previsão tão flagrante como havia no texto original de que não cabem, né, as restrições para a União. Ele flexibiliza nessa parte do próprio arcabouço, mas é uma flexibilização que fica ali um pouco mais circunscrita. Então, eu vejo esse texto do relator como um texto mais responsável. Né? Abre margem para gasto, a gente pode criticar, pode concordar, pode achar que deveria ser uma porcentagem diferenciada, mas é um texto mais responsável. E eu compreendo a solicitação dele de que não sejam apresentadas emendas, não por vaidade ou por quaisquer outras questões, mas porque é uma temática muito árdua, é uma temática difícil, são muitos incisos, muitos parágrafos, tem a lei de responsabilidade fiscal, há outras leis que estão sendo ali alteradas. Então, às vezes, o deputado quer emendar e acrescentar ou tirar um ponto, né, que julga importante ou que lhe incomoda, mas isso pode alterar a sistemática. Ele conseguiu apresentar um projeto, um substitutivo, que guarda uma sistemática, concorde-se com ela ou não. Então, acho que é por isso que ele está pedindo para não emendar. Porque se emendar, vai ser necessário olhar... É o tipo de projeto que não dá para você cindir muito. Se emendar um pedacinho aqui, vai ter que olhar tudo para fazer as alterações. São pequenas porcentagens, mas que têm implicação. Então, eu acredito que o pleito dele tem a ver com isso. Está mais tranquila com o texto, Janaína? Eu achei melhor. Eita, ó. Tem uma coisa também, né? Se até a Janaína... Arthur Lira, pode aprovar que se até a Janaína disse, não tem problema algum. Agora, esse marco, ele se encaixa nessa tradição de reformas econômicas brasileiras, né? Uma tradição... Começou com o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tivemos o teto de gastos, tivemos reforma da Previdência. Em todos esses casos, de onde vinha a oposição a cada um desses passos? De maneira geral, da esquerda, mas mais especificamente do PT. Agora que é o PT propondo uma regra assim como as reformas da Previdência feitas nos governos PT, essa aí também deve passar sem grande dificuldade.